Bom, vamos para o módulo de pré-admissão. O módulo pré-admissional é um módulo importante e muitas vezes ele é negligenciado. Ele não é um módulo, ou melhor, ele não é uma atividade que é comum as pessoas se prepararem para ele, né? Eu já vi já passei, né, em muitas empresas, principalmente no processo de terceirização de folha de pagamento, aonde as pessoas fazem o processo pré-admissional e admissional no mesmo momento. Ou seja, você tem a admissão para fazer, mas não há uma preparação, não há uma preparação, diria, prévia, né, para que você consiga deixar todo o processo pronto para que a execução do processo admissional não ocorra com nenhum imprevisto. E então, assim, o processo eu coloquei como um processo à parte, justamente para que você dê valor a esta etapa. É uma etapa importante e, se não avaliada com a atenção devida, depois a gente não, né? A pessoa que fez da forma que fez vai colher resultados aí indesejáveis, porque vai faltar alguma coisa aí na hora que precisar resumir resumindo o assunto, na hora que você precisar daquela informação, vai se identificar que o processo pré-admissional não foi feito. E aí, não tendo sido feito da forma adequada, passou, alguma coisa ficou, um dado não foi preenchido, ou foi preenchido inadequadamente, faltou uma atividade, enfim, é importante você abraçar e ver esse módulo aqui com carinho, tá? Bom, nós temos algumas questões, eu vou falar aqui para você sobre o que não pode faltar num processo pré-admissional, na etapa pré-admissional que você não pode deixar de fazer. Vamos lá. Primeira coisa, verificação de documentos. Você tem que avaliar toda a relação de documentos obrigatória que o candidato deve entregar com o tempo devido para que você faça toda essa revisão antes de executar o processo admissional. Porque muitas vezes a informação ela é enviada, né? E hoje tudo é muito na questão digital, né? Então o candidato envia pelo WhatsApp, envia por e-mail, enfim, ele disponibiliza de alguma forma. Essa informação ela vai para a área de departamento pessoal, que vai juntar essa documentação para fazer com que esses dados sejam inseridos no sistema de folha. Só que o candidato manda e aí não há uma verificação, checklist, nada disso. Então o candidato chega, muitas vezes, para assinar um contrato, sendo que ficou um processo ainda pendente porque o candidato não entregou tudo. E aí, assim, a admissão ela pode ser realizada, e a gente vai falar isso no outro slide, quando o candidato não faz a entrega total das informações. Porém, você faz o envio do, do, da informação para o e-social como um cadastro prévio, mas depois você tem que fazer o complemento disso. As informações depois têm que ser complementadas e subir o arquivo com a totalidade dos dados que é necessário para envio para o e-social com o conteúdo exigido pela lei. Então, eu vou deixar um checklist, tá? Aí no material de apoio. Para quê? Para que você tenha isso como cartilha aí, todas as vezes que você for admitir uma pessoa, você pega essa relação. E aí, dentro da empresa que você estiver, pode ser que tenha alguma outra particularidade, insira no seu checklist essa particularidade. E você faça isso de cartilha e tique lá, vai na conferência um por um, todos os documentos, para que no processo admissional você não tenha nenhuma falha. Ok? Então, documentação é fator, sim, preponderante para uma admissão ser bem-sucedida. A outra coisa é a conformidade com a legislação.
Por quê? Porque você tem que avaliar os termos, né, que é o item seguinte, mas essa conformidade você tem que acompanhar se de fato tem base salarial correta, benefícios corretos, aplicação de carga horária. Você tem que ter isso, que é uma ficha pré-admissional, que vem não somente com as informações de documentos do candidato, mas ela vem uma parte que é pessoal, uma parte que é funcional. Então, você junta dados pessoais do empregado, que é o quê? Documentação, estado civil, endereço, informações de filiação, se ele tem, de dependente, perdão, se ele tem filhos, se ele é casado, qual é o estado civil dele, se ele tem que apresentar a certidão de casamento, união estável, se ele é divorciado, se ele é solteiro. Então, para cada caso, você tem um documento específico para apresentar. Então, você avalia a questão da conformidade com a base mínima do que ele tem que receber, que é a parte, o quê? Funcional. Você tem dados pessoais, tudo que se refere ao candidato. A formação dele também é um dado pessoal, enfim, cor é dado pessoal. Então, uma série de coisas que são relacionadas, de informações que são relacionadas ao candidato. Aí você vai para outra parte, que é a parte funcional, é o cadastro funcional. É o cargo dele, qual é a jornada de trabalho, qual é o horário, qual é o salário, qual é a filial, se tem filial, qual é a empresa, quando tem mais de uma empresa, qual o sindicato que ele vai estar enquadrado, que tipo de contratação vai ser. Então, tem uma série de terminologias e de necessidades que precisam ser preenchidas em conformidade com a legislação. Isso são informações prévias. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai executar a admissão. E aí, na execução da admissão, o que você tem que fazer? Simplesmente pegar o dado que você já tem mapeado no teu formulário e transcrever isso no ambiente de folha de pagamento, no sistema de folha de pagamento. Quando você chega no sistema de folha de pagamento, tem um dado que é necessário e você não tem essa correspondência aqui, é um sinal de que a sua etapa pré-admissional foi mal feita. Por isso que eu coloquei esse módulo aqui, no módulo à parte, que é para você dar valor e de fato é necessário. A outra coisa é a definição dos termos. Tem que estar muito claro conversar com o empregado, porque assim, a gente, o tanto tempo que eu vivo em departamento pessoal, e a gente vê aquela coisa de o RH faz o processo de recrutamento e seleção, combina tudo com o empregado, com o candidato. E aí ele é aprovado, e depois dessa aprovação ele vai então para a área de pessoal, para, com a documentação, fazer todo o processo. Chega na hora de assinar o contrato, o candidato fala assim, não, mas não foi isso que eu entendi, não. Não foi isso que combinaram comigo, não. Não, mas não era esse salário, não. Porque, ué, botaram essa função, que a empresa às vezes faz adequação de função, na hora de recrutar e selecionar, fala que é uma terminologia de cargo, e na hora de botar na carteira coloca outra coisa, então gera sempre um auê. Então, é importante você ter isso muito bem definido, aonde entre RH e EDP precisa estar bem alinhado sobre esses termos. Então, tem que repassar com o candidato aprovado. É, meu gatinho fazendo arte aqui na hora da minha gravação. Então, quando você pega essa questão, né, de fazer um alinhamento entre departamento pessoal e RH, esse alinhamento tem que estar assim. RH fez o processo, bateu com o candidato, cargo, salário, horário, tudo direitinho. Quando isso chega lá no EDP, ele já automaticamente já tem esse processo. O quê? Ele já tem esse processo claro, ele vai sentar no processo, no momento da admissão, vai repassar tudo que já está alinhado já foi alinhado com o RH, já tem um documento que ele
ele pode até assinar esse formulário com as condições de contratação, para que na hora da admissão não tenha nenhum tipo de questionamento. Vai ser simplesmente um processo que a gente chama de onboard, na hora de levar o candidato para a área, apresentar, fazer um treinamento, dependendo do tipo de contratação, do tipo do segmento da empresa, pode ser uma fábrica, aí você tem que explicar as questões de segurança e medicina da empresa, uso de EPI, tem uma série de questões que na hora do onboarding, que é o processo de integração do funcionário à empresa, é importante que isso esteja muito bem claro, muito bem passado, para não ter nenhum tipo de problema. Outro ponto, a realização do exame admissional. Então, todas as pessoas que são admitidas, elas precisam passar por um exame médico admissional, cujo o exame é definido pelo Programa de Saúde e Medicina do Trabalho Ocupacional. São os programas que regem o segmento da empresa. Então, você tem o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, feito por uma clínica especializada no engenheiro do trabalho, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Agora vem mudando, que tem o PGR, tem LTCAT, tem não sei o quê. Então, são algumas siglas que determinam a direção de risco no ambiente de trabalho, que podem, inclusive, demandar a insalubridade, que é um tema que a gente vai ver lá no módulo de folha de pagamento, e a periculosidade, que também é um outro item que nós veremos lá no módulo de folha de pagamento. E, além disso, isso vai impactar no perfil, tá? Ou no índice de recolhimento do FAP, que é uma alíquota que a empresa, quando a gente for falar de encargos, você vai entender o que é isso. De acordo com o CNAE da empresa, ele tem que ter um programa de prevenção de risco, PCMSO, PPRA, e ele tem que ter, e ele está enquadrado no FAP, que é um FAP que já está previamente definido um percentual, para recolher na guia do INSS. Só que isso é um outro assunto para um outro momento. Eu estou dizendo que os exames, eles são além do exame médico, que é o exame padrão para ver o estado de saúde padrão do candidato, dependendo do seu PCMSO, do seu PPRA, existem outros exames que são exames complementares. E os exames complementares pode ser quem trabalha em local que tem ruído, ele tem que fazer audiometria. Quem trabalha em câmara fria, ele tem que fazer raio-x da face. Enfim, quem trabalha em local de poeira tem que fazer um exame de toxicológico. Toxicológico. E aí, quase que eu não acerto o nome da palavra. Você tem que fazer os exames de acordo com o tipo de risco que o candidato estará exposto. Na verdade, nem o candidato, é o funcionário já, né? O colaborador. E aí, esses exames eles precisam estar prontos, aptos, com o laudo do médico do trabalho, assinando, dizendo que ele está ok, pronto para ocupar aquele cargo na empresa. E, além disso, a clínica que realiza esses exames, ela tem, não a clínica diretamente, mas uma empresa que seja responsável por essa atividade também tem a obrigação de subir essas informações para o e-social. As informações do exame admissional, a toda a parte de medicina ocupacional, essas informações devem ir também para o e-social e depois vai o evento da admissão, tá bom? Então tem que ficar atento para isso. Não se pode admitir ninguém sem que os exames estejam aprovados e feitos previamente com laudo, com tudo ok, para que ele possa, de fato, assumir a posição na empresa. E a outra coisa é comunicar ao candidato, que é fazer toda essa passagem, né? Toda essa passagem, que eu até falei acima, para não ter nenhuma divergência entre o que o candidato entendeu, o que o RH falou e o que o DP está
apresentando como processo final para o início da admissão. Então, comunicar ao candidato, olha, você foi aprovado, RH já comunicou a você, mas, olha, você sabe que você vai iniciar no dia tal, com salário tal, na função tal, sua jornada é essa, seu horário é esse, tá tudo certo, tá tudo claro, ok, então aí sim, aí a gente vai para a etapa da admissão. Mas aí antes eu queria falar para você sobre o processo de qualificação do e-social, tá? É uma qualificação cadastral que avalia se o candidato tem alguma divergência cadastral entre os órgãos, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Receita Federal. Se tiver alguma divergência de informação, é nome de casado na Receita ok, na Caixa não. Funcionário foi admitido, não tinha PIS. Enfim, toda essa sistemática deve ser validada antes de você iniciar o processo admissional. E aí, tem gente que vai fazer isso nas vésperas da admissão. E aí, muitas vezes, o candidato vai ter que resolver o problema, a sua pendência, e ele não consegue ser admitido naquela data que estava prevista. Por quê? Porque não foi possível admitir, porque houve uma pendência de informações. Além disso, se você, por exemplo, não tem todas as informações do empregado, mas a qualificação pessoal, cadastral dele está ok, você pode subir o evento S2190, tá? Que é uma admissão preliminar, dizendo, olha, eu estou comunicando que eu vou admitir essa pessoa nessas condições. Não estão todas as informações necessárias, que é exigido no evento da admissão, que a gente vai ver no próximo módulo. Mas eu posso subir essa informação cumprindo a minha obrigação, cumprindo o prazo legal e, a partir do momento que eu colho todas as demais informações, eu posso subir essas informações, porque lá já estava previamente cadastrado o candidato com uma informação preliminar. Então, o governo facultou essa possibilidade, então muitas pessoas, para não perderem o prazo, às vezes está com erro, está com o cadastro pronto, e ele não consegue subir a admissão, está com problema de sistema, faltou luz, teve algum problema. Gente, vai lá na admissão preliminar, dentro do módulo 2 social, e faz o cadastro lá. Então, se essa parte da qualificação cadastral, coloquei um linkzinho aqui, mas eu vou deixar isso no material, tá? Aí no link abaixo, vou deixar o link para vocês acessarem. Eu vou conectar aqui para vocês verem que o processo ele já traz aqui para o ambiente de qualificação cadastral, e aqui você tem as possibilidades de fazer o preenchimento aqui para consultar aqui, que é nesse modo, consulta online. E aqui nessa consulta online você coloca nome, data de nascimento, CPF e PIS. Fez isso, você adiciona aqui, ele vai aparecer se a situação dele está ok. Estando ok, perfeito, você não precisa fazer nada, é só dar continuidade no processo admissional, ou seja, ele não tem que alterar nada, nenhum órgão, então ele tá ok para seguir. E aqui na página inicial, você tem aqui algumas informações de perguntas frequentes sobre qualificação cadastral, tá? E aí você pode fazer qualificação em lote, você pode fazer individual, e aqui você tem uma área onde você tem vários assuntos que vão ser, deixa eu subir aqui o menu, vários assuntos que você pode avaliar, segurança e medicina, a parte de processo trabalhista que entrou em vigor em outubro agora, você tem várias informações aqui sobre as atividades de qualificação cadastral. Então, esse é o cenário aonde você tá inserido para entender como é que funciona, tá? Como é que funciona as rotinas preliminares de uma admissão. Então, essa é uma etapa de
qualificação de informações para você iniciar o processo admissional. Então, eu concluo aqui e a gente se vê no módulo seguinte, e a gente vai falar sobre, vamos falar sobre as admissões.